ficar feio. Ah, mas vocês ainda assim estão na igreja, tá vendo? Ó, vocês são homens e mulheres de oração, graças a Deus. Eu recebi a mensagem, eu falei assim, Senhor, vou sair de casa até mais cedo, antes de começar a chover, né? Porque o trem tá ficando feio aí, gente. Amém? Gente, para quem não me conhece, né? Já estive aqui, eu fui ver a última vez que eu estive presente aqui nessa igreja, foi no dia 16 de setembro, que eu vim pregar aqui, né? A convite dos jovens aqui da igreja, pela vida do João, eu vi o Davi ali também, né? Vi outros aí, né? Que eu já conheço aí de longas datas desse ano, graças a Deus, Deus abençoe. E tivemos a oportunidade aí, a graça, né? A Eva mandou mensagem nos convidando para estarmos aqui mais uma vez, estar aqui trazendo a palavra, é uma alegria muito grande. Eu gosto muito, né, de ser chamado para pregar, para conhecer, né, outros irmãos e irmãs em Cristo, conhecer também outras igrejas, e vocês têm uma igreja muito bonita, né? A igreja aqui de Jardinópolis, que eu conheci em setembro, mas eu conheci, ela é muito bonita, um espaço bonito aqui, né, pastor? Né, uma igreja que vocês cuidam muito bem, é muito bom estar com vocês aqui. E como foi dito, eu estou incumbido aí de trazer uma palavra nessa noite, através aqui de Apocalipse, capítulo 3. Abra comigo aí a sua Bíblia. Comigo, Apocalipse, capítulo 3. Vocês estão estudando aí cartas às igrejas, né? Cartas para as igrejas. E hoje nós vamos falar sobre uma igreja chamada Igreja de Sardes. E diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Ser alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer. Porque não tem encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, e obedece, e arrependa-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora eu virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Eles caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça, compreenda o que o Espírito fala às igrejas. Amém? Feche os teus olhos, vamos ter mais um tempo de oração. Senhor, meu Deus, eterno Pai, mais uma vez a tua presença, nós te damos graças, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esta igreja, por esse momento que o Senhor já preparou para nós. Ouvimos uma palavra do alto, um direcionamento do Senhor para as nossas vidas, e que nessa noite nós possamos estar atentos somente à tua palavra e aquilo que o Senhor já preparou para nós essa noite. Que nada, Senhor, venha tirar a nossa atenção, que nada, Senhor, venha roubar de nós o banquete espiritual que o Senhor já preparou para nós. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, da última vez que eu vim aqui, eu cheguei a comentar sobre a minha filha Júlia, né? Para quem não me conhece, vou apresentar de novo. Eu me chamo pastor Bruno, não chamo pastor, né? Eu me chamo Bruno Ferigato, sou pastor da juventude ali na Igreja Metodista Central de Juiz de Fora. E eu sou casado com a Caroline, que já foi membro dessa igreja aqui, e queria estar aqui essa noite, que ela está doida para matar a saudade dessa igreja, mas a gente ia receber visita, ela não pôde vir. E eu tenho 2 filhos, eu tenho a Júlia e eu tenho o Rafael. A Júlia que está com 3 anos e o Rafael que está com 4 meses. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, ser pai é gostoso demais, né? Quem é pai e é mãe? É uma delícia, né, irmãos? Mas é desafiador às vezes. Às vezes não. Para uma criança de 3 anos, cada minuto é desafiador. Você educar, você cuidar. E às vezes você ter que lidar e olhar para um serzinho tão pequeno e falar assim, meu Deus, como um ser tão pequeno já tem tanto pecado nela. A Júlia, por exemplo, irmãos, a Júlia está aprendendo a fazer bagunça. Se vocês olham para minha filha é linda, maravilhosa, parece um anjinho.
Só parece. Porque a verdade, meus irmãos, eu e a Carol, a gente sabe o quanto aquela menina é espivitada. Vocês acreditam que um dia desses daí, ela pegou um giz de cera e ela tem uma mente artística. E você acha que ela pintou o papel em branco que estava no chão? Para que pintar o papel em branco, irmãos? Se tem toda uma parede branca para pintar. E ela começou a rabiscar a parede. E aquela loucura, a parede toda manchada de giz de cera. E aí eu chego perto da Júlia e falo: Júlia, você que fez aquilo dali? Eu não. Não foi você, não? Eu não, papai. Foi você. Eu não. Então quem foi? Não tem. Que falsidade, menina. Você com essa carinha de anjo sua, mentindo assim na minha cara lavada pra mim. Eu sei que foi você. E ela, firme e forte, mentindo pra mim, irmãos. Querendo escapar do castigo que ela iria levar. E eu falo assim, gente, um serzinho tão pequeno, com a carinha tão de anjinho assim, mentindo. Maldade já está ali habitando nela. Tem aparência de anjinho, mas por dentro, só eu e a Carol sabemos o que nós passamos em casa, irmãos. Só nós dois sabemos. E é assim, se tiver silêncio em casa, é bom estar fazendo barulho, porque você sabe o que ela está fazendo de bagunça. Você só dá uns gritos, Júlia. Agora o problema, irmãos, é quando reina o silêncio. Esses dias, por exemplo, reinou o silêncio em casa. É assim, 3 minutos que você dá uma distraída, o bicho pega. A gente foi ver, cadê a Júlia? E ela não responde. Júlia, cadê você? Silêncio. Júlia, cadê você? Silêncio. E procura a Júlia para cá, procura a Júlia para lá, e nada de achar a Júlia. E eu e a Carol já ficando desesperados. Cadê a Júlia? Cadê a Júlia? A gente foi achar a Júlia, irmãos, na lavanderia. E aí, ela pegou como que chama, gente? Sabão em pó, que a gente usa para lavar roupa. E ela colocava, abriu o sabão em pó, colocava o sabão em pó no copinho e jogava num balde cheio de água suja. Enchia no copinho e jogava no balde cheio de água suja. E isso ela ficou, 3 minutos. Cheguei lá, metade do meu sabão em pó já tinha ido embora. Aquela bagunça generalizada. Júlia, você que está fazendo bagunça aí? Não, papai, eu não. Menina, só está você aqui, como que não é você? Sou eu não, papai. Quem é então? Não tem? Falei, menina, para de mentir para mim. Você só tem cara de anjinha, mas eu sei que você não... Você tem aí os pecados para resolver. Eu também era assim, irmãos. Eu tinha cara de comportado. Mas no coração, no interior, reinava a maldade. Eu lembro de um tempo onde a gente ficava andando de rôlei. Você sabe o que é rôlei? É igual patins, sabe? E eu era bom naquilo, irmãos. Só que a minha mãe só deixava eu andar em cima da laje. E eu andava, ficava dando volta em cima da minha laje e tal, fazendo várias manobras, andando de costas, pulando obstáculos. E eu tinha um amigo meu, que era o Ronaldo Agriano. E o Ronaldo Agriano também andava de rôlei. Só que ele andava na rua, e eu tinha muita inveja do Ronaldo Agriano andando na rua. Às vezes eu ia andar na frente da garagem, ficava ali andando num espaçozinho tão pequeno, e passava o Ronaldo Agriano, e a minha rua, irmãos, é um morro assim, ó. É igualzinho esse morro aqui que desce aqui pro Santa Luzia, ó. É dessa altura o morro que eu morava. E eu andando ali na garagem de casa, mas o Ronaldo Agriano descendo na rua assim, ó. E ele olhava para mim, quando ele passava na frente da minha garagem. E reinava uma inveja dentro do meu coração. E eu pedia à minha mãe, mãe, deixa eu andar de rôlei na rua? Ela, não. Na rua não, na rua é perigoso. Eu falei, mãe, mas o Ronaldo Agriano tá andando de rôlei na rua. Não, ele não. Mas todo mundo tá andando, mãe. Você não é? Todo mundo. Eles podem, você não. E eu ficava lá, irmãos, na garagenzinha, olhando o Ronaldo Agriano dançando de rôlei. Até que um dia minha mãe saiu para trabalhar, para fazer umas coisas na rua, pagar umas contas, não lembro o que era. Eu estava sozinho em casa, com 9, 10 anos de idade. A minha avó que estava cuidando de mim estava lá embaixo trabalhando, costurando. Eu olhei, Ronaldo Agriano desceu de rôlei.
Eu falei, hoje é a minha oportunidade. Eu só tinha carinha de comportado, irmãos. Peguei a chave do portão, abri o portão, fui para o meio da rua, me preparei naquele morro e falei, é hoje que eu vou sentir essa sensação de liberdade, vento batendo no meu rosto. E comecei a descer, irmãos, vento batendo, aquela coisa gostosa. Até que chegou um determinado ponto, o que acontece? A minha rua era um morro que virava uma reta e tinha um morrinho ali que ia para a rua de cima. Então o pessoal descia de rola e pegava a reta e eles, né, desaceleravam no morro que subia. Eu peguei aquele morro descendo numa velocidade tal, momento gostoso, prazeroso, e aí chegou determinado momento, eu lembrei assim, gente, veio uma sabedoria tardia, que eu falei, rolê não tem freio, o que eu vou fazer para frear? Tive uma ideia genial, falei, estava com uma velocidade tão grande que eu fiquei com medo de cair, pastor. Falei, não vai dar para chegar no final da rua não, eu acho que eu vou ter que frear por aqui mesmo. Olhei para o passeio e falei assim, se eu pular aquele passeio e chegar no muro, eu me agarro no muro assim, ó, e aí eu freio. Irmãos, eu fui com essa ideia, que não foi muito boa. No que eu cheguei no passeio, que eu tentei pular, eu já não consegui. E já bati no passeio ali e já saí, irmãos, eu fui daqui até naquela parede ali, ralando de fora a fora. Cheguei em casa para tomar aquele banho gostoso, sabe? Você que já ralou alguma coisa na vida? Nossa, que delícia, irmãos, ardia tudo. Mas o pior foi na hora que eu fui levantar. Depois que eu parei de capotar, eu falei, nossa, Senhor, obrigado, né? Sobrevivi. Deus guarda as crianças, né, gente? Sobrevivi, não morri aqui. Aí eu fui apoiar para levantar. Aí no que eu fui apoiar, esse braço aqui não deu firmeza não, ele fez assim, bruf. E eu meio desequilibrei. Eu falei, uai, tá estranho meu braço? Vou tentar de novo. Bom, nada de firmar. Fui pela terceira vez e nada. Eu falei, nosso Deus. Aí fui lá meio desengonçado, levantei só com a mão direita. Falei, pô, deve estar esquisito, mas daqui a pouco volta, né? O corpo estava quente, adrenalina. Fui para casa, tomei um banho que ardeu até a alma, até o espírito. E aí o corpo foi começando a esfriar, irmãos. E a dor foi começando a vir. E a dor foi ficando intensa. E a minha mãe chegou e eu fiquei lá caladinho. Eu todo ralado, mas coloquei uma blusa longa, coloquei uma calça, fiquei lá quietinho, escondendo os hematomas. Mas de repente a dor ficou insuportável. E eu tive que chegar na minha mãe e falar, mãe, meu braço não tá legal não. Ela perguntou, o que aconteceu contigo? Não tem? Dei uma de Júlia. Falei, não tem? Ela, como assim você não sabe? Falei, mãe, tá esquisito o meu braço. Tá, mas o que aconteceu? Aí eu tive que contar pra ela, né, irmãos? Aí falou, então vamos pro hospital agora. Seu braço tá sem firmeza. Fiquei 16 horas no SUS, irmãos. Uma noite inteira, uma madrugada inteira para tirar raio-x, para engessar. E aí tinha, né, soltou mesmo lá, distendeu o braço lá. E eu falei, 16 horas. Mas eu só tinha carinha de anjinho, irmão, só carinha de obediente. Mas por dentro a maldade reinava. Existe um livro chamado Confissões de Agostinho. E esse livro é muito legal, né? Eu gosto muito porque é uma confissão dele, é um pedido de arrependimento. Mas também é ele contando um pouco da história dele, de conversão dele. Eu acho legal nesse livro que o Agostinho ele começa a pedir perdão ao Senhor pelos pecados dele de quando ele tinha meses de idade. Ele falava, Senhor, perdoa porque eu sou egoísta. Eu era egoísta e ficava chorando, não queria saber da minha mãe, se ela estava cansada, se ela não queria me dar mamar, se ela queria dormir. Eu só queria saber do meu próprio eu, do meu próprio ego, de sustentar o meu próprio ego. Me perdoa, Senhor. E eu falava assim, Agostinho, calma, você só era uma criança. Mas aí a realidade é essa, irmãos. O pecado e a maldade está dentro dos nossos corações desde pequeno. Mesmo a mais linda e pequena criança, eu falei que eu estou com um filho agora de 4 meses. O Rafaelzinho, você olha para ele, carinha lá, de anjinho também, bonitinho, 4 meses de idade. Mas o pecado já está reinando ali dentro dele já. Tem carinha de bonzinho, mas dentro do coração dele já tem maldade já. E por que eu estou falando isso, irmãos? Quando nós lemos essa igreja aqui de Sardes,
a gente vai ver muito a respeito desse caráter na vida desses homens e dessas mulheres dessa igreja. Presta atenção aqui. Você está comigo aqui agora? Amém? Irmãos, imagina você receber uma carta de Deus. Olha que bênção. Quantos aqui gostariam de receber uma carta de Deus? Pensa bem. Você gostaria mesmo de receber uma carta de Deus? Porque essa carta que Deus mandou para a igreja de Sardes aqui, meus irmãos e minhas irmãs, pensa numa carta para dar na cara daquela igreja. Para falar, acorda, povo. Acorda. Deus vira para eles e fala assim, vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. A carta que Deus escreve para a igreja, fala assim, ó, vocês são arrogantes, vocês são negligentes, vocês têm letargia em vocês, tem comodismo, tem legalismo em vocês. Vocês têm aparência de vivos, mas vocês estão mortos. Vocês têm aparência, mas não têm essência. Vocês parecem bonzinhos, mas vocês não são. Vocês parecem para os outros olham e falam assim, olha, aquela igreja é uma igreja de Deus, mas eu sei o que está dentro do interior da vida de vocês. Vocês não estão valendo nada. As suas obras são mortas. Vocês acham que tem vida, vocês ficam pomposos, de nariz em pé, se achando gostosão, se achando bonitão. Mas vocês estão podres por dentro. Os poucos que ainda restam, cuidem deles, porque são poucos. Carinha de bonzinho, mas podre por dentro. Tem uma música que eu gosto muito. É um rock de uma banda chamada Fruto Sagrado. O título da canção chama A Volta dos que Não Foram. A volta dos que não foram. Sabe aquele texto que Jesus vira e fala assim, olha, eu não conheço vocês não. Senhor, mas no seu nome nós expulsamos demônios. No seu nome a gente fez a sua obra. Mas eu não conheço vocês. Essa canção, A Volta dos que Não Foram, fala daqueles que se assemelham ao filho. Lembra da história do filho pródigo? Existem dois filhos. O que saiu, mas o que ficou. E o que ficou nunca viveu a herança de Deus, nunca viveu a filiação em Deus, vivia como servo apenas. A volta dos que não foram. Você nunca saiu daí. Mesmo assim, nunca quis me ouvir. Você odeia a festa, muita alegria. Nada disso está de acordo com a sua liturgia. Se alguém erra, você é o primeiro a julgar. É sempre o outro que precisa melhorar. Quando faz algo, espera ser premiado. Ciúmes e inveja convivem lado a lado. Aí ele fala, a volta dos que não foram, a revolta dos que não foram. Pior que estar perdido longe de casa, é estar perdido dentro da própria casa. E ele continua dizendo, você está mal, está muito mal, mas continua e adora julgar os outros. É um perito na arte de fingir. Você está mal, mas continua a sorrir. É um perito na arte de fingir. Se você peca, merece perdão. Mas se é o outro, já pensa qual vai ser a condenação. Alguém se alegra, você não quer festejar. Se o sucesso não for seu, você já quer chorar. Cara de santo, mas coração malvado. Você está doente, precisa ser curado. A volta dos que não foram, a revolta dos que não foram. Pior, irmãos,
do que estar perdido longe de casa é estar perdido dentro da própria casa. E eu sou pastor. Eu acredito talvez que essa realidade não exista aqui em Jardinópolis. Mas ela existe na Igreja Metodista Central, ela existe na Igreja Metodista de Tocantins, onde eu pastoreei, e ela existe na realidade de várias outras igrejas aí. Irmãos e irmãs que vêm para o culto apenas como um costume, apenas como um ritual na vida deles. Mas o pastor está aqui pregando, falando, exortando, e nada entra dentro do coração deles. Eu falo para a igreja lá, para os jovens de vez em quando, que eu acho que eu sou um idiota. Às vezes eu acho que eu sou um idiota aqui na frente, um palhaço. Lá em Tocantins eu falei isso. Irmãos, Tocantins, eleição, as últimas eleições, bicho pegando, aquela divisão, aquele racha. Eu fiquei, irmãos, 4 meses trabalhando com a igreja, falando, igreja, aprendam a amar, a respeitar uns aos outros, aprenda a respeitar a opinião uns dos outros. Deu a eleição, Lula ganhou. No mesmo dia, pessoal compartilhando coisa para julgar o outro, para condenar o outro, para ridicularizar o outro, para chamar o outro de macumbeiro porque votou no Lula, para chamar o outro de genocida porque votou no Bolsonaro. E eu falei, irmãos, eu fiz uma carta para a igreja de Tocantins, com 8 páginas, não sei nem quem leu aquele troço. Mas eu falando, gente, eu sou um idiota, eu sou um palhaço. Tem 4 meses que eu estou aqui na frente da igreja, falando para a vida de vocês, tentando edificar a vida de vocês, tentando dizer, meus irmãos e minhas irmãs, aprendam a amar uns aos outros, aprendam a respeitar uns aos outros. Tem 4 meses, todos os domingos que eu estou falando para vocês, algo da parte de Deus para a sua vida. E a primeira coisa que vocês fazem, o que é? Fazer totalmente o contrário daquilo que eu estou tentando ensinar durante 4 meses. O que te trouxe aqui hoje, meu irmão e minha irmã? Tu realmente veio ouvir a voz de Deus ou você veio aqui porque é um costume se ouvir a igreja? Virou uma rotina sua. Virou até um legalismo. Não, eu preciso ir na igreja porque eu só vou ser abençoado se eu estiver dentro da igreja ali, comportado, indo nos cultos de domingo, de terça-feira. Aí Deus sim vai cuidar de mim. Ou você verdadeiramente veio neste lugar porque você sabe que aqui, neste altar, tem homens e mulheres de Deus, trazendo louvores, trazendo uma palavra da parte de Deus, para edificar a sua vida. Você está fazendo um papel de crente ou você realmente está sendo crente? Essa é a doença impregnada na igreja de Sardes. Hipocrisia. Hipocrisia. Entenda, meus irmãos, Deus está escrevendo uma carta para a igreja. Ele não está escrevendo uma carta para desviado, não. Gente que está do lado de fora, ele não está escrevendo uma carta para gentios, ele não está escrevendo uma carta para gente que não conheceu a Cristo ainda, ele está escrevendo uma carta para o povo da igreja. E dizendo para eles, olha, vocês têm muita pompa, vocês têm até uma fama boa aí entre a região, mas eu sei e conheço o coração de vocês. Vocês não prestam. Estou para te dizer o seguinte, tem poucos aí que prestam. Cuidem deles. Poucos. Quais tem sido a sua motivação? Pastor, ouvi dizer que você tem umas palavras mais engraçadinhas. Ué, mas vocês me deram esse texto aí, o que eu posso fazer? Essa é a realidade, irmãos. E que bom que nós estamos falando desse texto. Que bom que nós estamos pregando essa palavra hoje. Porque o texto termina dessa forma. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Que quando você sair daqui e estiver recebendo essa palavra, sair por aquela porta, você não vira e fala assim, nossa, que palavra horrorosa hoje, hein? Vim aqui doido para receber uma palavra de bênção na minha vida, de vitória, uma profetada de que minha vida vai mudar, minha cura vai vir, minha família vai se render aos pés do Senhor. Mas hoje o pastor veio aqui só para bater na gente. Um pai corrige a quem? Um pai corrige a quem ama. Quando você sair por aquela porta hoje, saia feliz e fala assim, Deus, muito obrigado. Porque o Senhor está falando comigo, e se o Senhor está falando comigo isso, é porque o Senhor quer que eu corrija os meus passos. O Senhor quer que eu coloque minha vida no teu caminho de forma correta. O Senhor não quer que eu viva de maneira hipócrita, o Senhor quer que eu viva uma fé verdadeira, genuína. É isso que o Senhor quer de mim. É isso que o Senhor quer de todos nós, irmãos. De todos nós. E nós, enquanto igreja brasileira, eu sempre falo isso, nós precisamos passar por uma reforma espiritual. Uma igreja reformada sempre se reformando. É isso que nós carregamos no nosso coração. Uma igreja reformada sempre se reformando. E às vezes Deus vai virar para nós e falar assim, você está andando no caminho errado, corrige esses passos. Corrige a trajetória. Igreja do Senhor, corrige a trajetória. Nós somos um povo hoje cristão, que tem vergonha de falar de Cristo na rua para as pessoas. Eu não sei quando foi que colocaram na nossa cabeça que o crente, ele tem que ser um crente educado. O testemunho, o bom testemunho cristão, é aquele testemunho que não incomoda os outros. Eu não sei onde colocaram isso na nossa cabeça. Atos capítulo 17, se você pegar lá a história de Paulo e Silas, na cidade de Tessalônica, se eu não me engano. Tessalônica, Polônia, um negócio assim. Eles chegam na cidade, eles ficam e Paulo vai 3 sábados seguidos na sinagoga. E ele começa a pregar para o povo lá, falando que Cristo era o Messias, que tinha que vir ao mundo. E a palavra diz que alguns judeus foram convertidos, mas outros foram tomados de inveja. E aí eles vão na casa do homem onde Paulo e Silas ficavam, que era a casa de Jason, e Atos capítulo 17, se você quiser ler essa história. E lá fala assim, não encontram Paulo e Silas, então eles pegam Jason, o dono da casa, e levam até a liderança da cidade, até as autoridades, e apresenta aquele Jason para as autoridades, e a palavra que ele diz é a seguinte, olha, esses que têm gerado grande alvoroço no mundo, chegaram também aqui. E eu falo, cadê esses cristãos hoje em dia? O inimigo colocou na nossa cabeça que um bom testemunho cristão é aquele que não incomoda o outro. Não, eu queria colocar um louvor aqui, mas vou colocar o louvor na altura só aqui padrão, para não incomodar o meu vizinho. Nossa, dentro do ônibus aqui, não vou falar de Jesus aqui não, porque se eu falar de Jesus, a pessoa do meu lado pode ficar incomodada. Eu não sei qual é a religião dela, não sei qual é a crença dela. A gente fala mal dos testemunhos de Jeová, irmãos, mas a gente devia admirar. Sinceramente. A crença que eles pregam não é a nossa crença, mas eles têm a coragem de todos os dias botar a cara a tapa pela religião deles. Eles viraram até piada para nós, sendo que nós deveríamos nos envergonhar da ousadia que eles têm, da perseverança que eles têm. A gente adora falar mal dos espíritas. Adora falar que a crença deles está toda errada. Mas a gente não se envolve com ações sociais igual eles se envolvem. A gente é pão duro, egoísta, avarento. Se pede uma oferta na igreja para qualquer tipo de ação, nossa,
para tirar dinheiro do bolso de um crente que tem até um escorpião lá. Tem escorpião, né? Mas a palavra diz, né, que se você for picado por escorpião, serpente, aí no bolso do crente tem um escorpião lá. Ele só vai lá para botar a mão quando é do interesse dele. A gente não aprende a ser generoso como o nosso Deus é. A gente não aprende a amar a Jesus Cristo de tal maneira que a gente queira transbordar a mensagem dele que existe dentro de nós e ir para a rua e bater de porta em porta e falar para os nossos vizinhos e fazer uma visita no hospital e fazer uma visita para os encarcerados e falar da palavra de Deus. A gente não vai. Estava conversando com o pastor aqui e estava falando, eu sou apaixonado por missões. Quantos crentes hoje em dia podem falar isso? Nós somos apaixonados por missão. Irmãos, hoje o negócio está feio, hein, pro nosso lado. Essa palavra é para vocês, mas é para mim também, tá? Fica tranquilo. Essa palavra é para a igreja de Jardinópolis, mas é uma palavra para a Central de Juiz de Fora, onde eu sou pastor. É uma palavra para a juventude. Irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o versículo 3, ele é muito interessante, porque ele vai nos direcionando. Lembra-te. Eu gosto dessa versão aqui, né? Ó. Lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Todo domingo, irmãos. Pastor Wellington está aqui na frente aqui, pregando para vocês uma palavra de Deus. Toda terça-feira tem um pastor aqui, pregando a palavra de Deus para vocês. O que vocês estão fazendo com todo esse conteúdo que vocês recebem todos os dias que vocês estão aqui? É um conteúdo. Gente, é a palavra de Deus que está sendo ministrada. Se você só ouve e não coloca em prática, você se assemelha a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia e veio a chuva, a tempestade, ventos fortes e a derrubou. Se você pega essa parábola que Cristo fala a respeito dela, ele diz isso. Todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e nada derrubou. Mas todos aqueles que ouvem essas minhas palavras e não colocam em prática, é como um homem insensato. Essa parábola não é para quem está do lado de fora não, irmãos. Essa parábola é para aqueles que estão sentados neste banco dessa igreja. Porque quem ouve a palavra do Senhor são aqueles que estão sentados no banco dessa igreja. Ouça e pratique. Seja um homem sensato, sábio, inteligente. Não seja um homem insensato, que ouve, mas não coloca em prática. Então, meus irmãos e minhas irmãs, cartas para as igrejas. Que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de igreja nós queremos construir? Que tipo de igreja nós queremos gerar no Senhor? A noiva de Cristo, como que nós queremos apresentar essa noiva de Cristo? Quando Cristo olha para dentro de nós, para a nossa comunidade de fé, o que Ele vê em nós são atos, um testemunho fiel àquilo que nós temos aprendido da parte dEle, ou talvez Ele tenha olhado para nós e falado assim, cara, vocês são muito hipócritas, hein? É algo que eu me questiono, Senhor, eu tenho andado de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer? Qual é a carta, Senhor, que o Senhor escreveria para mim, para a minha vida? O primeiro ato, então, é a gente lembrar tudo aquilo que nós temos aprendido. Lembra-te de tudo aquilo que tens recebido e ouvido. A segunda palavra
que nós temos aí é obedece. Obedece. Colocar em prática, igual eu falei. Não adianta eu só ficar ouvindo, irmãos. Tem algum enfermeiro aí? Médico? Vou perguntar a profissão de cada um, tá bom? Irmão, qual que é a sua profissão? Aposentado, mas você fazia o quê? Você era o bancário. Bancário. Tá bom, vamos lá, pegar bancário. Seu irmão, qual que é? É. Ferroviário. Pilotava trem mesmo? Não? Ah, é? Você era motorista. Tá. Das irmãs aí, qual que é a profissão? Fala pra mim. Pode falar. Hã? Contadora. Pode falar. Do lar? Vamos ver. Do lar, sim. Do lar também. Mas vamos lá, irmãos. Cada um de vocês tem uma função aqui. Se eu pegasse e te desse um livro, como dirigir, e você só lesse o livro, entregasse um carro na sua mão, você ia conseguir sair andando com o carro? Você aprende a dirigir como? É isso aí. Se eu te desse o meu dinheiro e falasse assim, ó, você leu muitas coisas lá, bancárias, CDI, CDB, investimento, juros, mas eu virasse para você e te entregasse uma carteira e falasse assim, eu quero que você, com tudo que você estudou agora, que você coloque em prática. Você ia conseguir fazer ou você aprendeu como? Você aprendeu mais com os livros ou aprendeu mais com a prática? Com a prática, né? Mesma coisa a contadora aí, né? Gente, é igual faculdade. A parte boa da faculdade, que a gente aprende realmente alguma coisa, são as aulas práticas. Teoria é importante. Ouvir é importante. Porque na hora que a gente for praticar, a gente tem uma noção do que tem que fazer. Agora a gente fica bom mesmo no trem, é quando a gente pratica. Às vezes a gente vai se equivocar, errar algumas vezes, mas até nos erros a gente vai aprender, né? Fala, nossa, errei isso daqui, não vou repetir mais. Assim é o evangelho, irmãos. A gente só aprende a evangelizar praticando, a gente só aprende a fazer missão fazendo missão, a gente só aprende a crescer no Senhor quando nós praticamos aquilo que a palavra de Deus nos direciona, em vários âmbitos que ela nos direciona. Não adianta ficar aqui todo domingo só ouvindo, enchendo de teoria. A gente tem que também praticar o evangelho. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não tem aparência, mas tem essência. Lembra-te, o segundo tópico, obedece. O terceiro tópico fala para nós, arrependa-se. E Deus às vezes precisa quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa soberba. O povo de Sardes era um povo arrogante. Todo mundo falava bem deles. A fama deles era boa. Mas o Senhor estava falando a verdade para eles. Eu conheço o seu coração. Muitos acham que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos. Arrependa-se. E talvez seja um ato difícil, irmãos. Porque o arrependimento é a gente se humilhar diante de Deus, mas também às vezes as pessoas que estão do nosso lado olhar e falar assim, rapaz, eu nunca imaginei isso de você. É, mas eu peco. Eu preciso da graça do Senhor, da misericórdia. Arrepender é um ato da gente mostrar que nós somos pequenos e falhos diante de Deus, mas também diante dos homens. Sardes precisava passar por essa pancada
de arrependimento diante de Deus e de mostrar para todo um povo também, olha, a gente não era isso tudo que vocês estavam pensando, não. A gente gostava que vocês achassem que a gente era isso tudo. A gente até fingia que era, mas a verdade é que a gente era tudo escragado. Isso mostra para nós também, irmãos, que as portas da nossa igreja sempre têm que estar abertas para todos aqueles que queiram entrar por ali e viver uma nova vida no Senhor. Eu falo a verdade, lá na Central também já falei, gente. Eu fico incomodado, ainda mais na Central, Parque Alfield, uma igreja que tá bem ali no centro da cidade, fácil acesso. Mas se entra, já aconteceu, tá, irmãos? Entrar um travesti na igreja, o olhar que as pessoas dão para o travesti, se eu sou travesti, eu não ficava ali, não. As pessoas já condenam o cara de estar entrando na igreja, sendo que a gente tinha que correr para abraçar e falar, meu irmão, você está no lugar certo. Que bom que você está aqui. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor estava te esperando e eu também. Às vezes entra um mendigo lá, as pessoas já ficam empurrando para o lado de fora já. Eu falo, meu Deus. Não, pastor. Aconteceu um fato muito interessante uma vez. A igreja central tem o costume de fazer retiro, né? De carnaval. Até a igreja aqui costuma participar lá com a gente. E teve um retiro desses aí, alguns anos atrás, quando eu era líder de jovens. A gente estava organizando um retiro. Que um casal da igreja levou um travesti pro acampamento. E aí o travesti chegou lá, né? Ele não... com uma roupa, uma calça jeans, uma blusa, né, de alcinha feminina assim. E aí foi deitar lá no alojamento, lá à tarde. Ele não ficou o tempo todo no retiro, mas ele foi dormir uma tarde lá. Ele deitou à tarde. E aí os meninos vieram rir, né, os adolescentes vieram rir já. Pastor, o homem está de calcinha, pastor. Eu falei, gente, tá bom. O que a gente faz, pastor? Falei, vai lá. Eu nem era pastor na época, né? Eles vieram falar comigo que era só o líder de jovens ali, fazia parte da liderança. Eu falei, gente, vamos nesse momento respeitar. Vamos fazer ele se sentir bem no nosso meio. Se ele está aqui hoje, é porque ele está necessitado da presença do Senhor, ele está desejoso de conhecer algo novo. Vamos acolher ele. Em outro momento, eu estava lá em Poços de Caldas, meu tio é pastor da igreja quadrangular, e lá tinha um grupo muito forte de dança. E eles estavam ensaiando uma quinta-feira à noite na igreja, estava só o pessoal da dança assim, e entrou um cara bêbado pela igreja, que veio, a igreja era bem longa, o cara veio andando pela igreja, tropeçando, e aí ele ia batendo nos bancos, ele caiu no chão, e a galera da dança começou a rir. E o líder daquele grupo, naquele dia, falou algo que eu nunca mais esqueci na minha vida. Ele virou e falou assim, gente, vocês estão rindo do quê? Vocês estão rindo do que o inimigo está fazendo na vida dele? Da desgraça que o inimigo está fazendo na vida dele? Gente, a nossa igreja precisa estar de portas abertas. A palavra de Deus para aquele povo arrependa-se é uma fala muito forte para nós. Será que às vezes a gente não está com pompa de crente, mas o nosso interior está tão sujo, nossas vestes estão tão sujas, que se bobear não é pior do que aquele outro que está entrando na igreja ali, que às vezes a aparência dele está tão ruim? Porque às vezes um travesti que entra pela igreja, um cara que talvez esteja ali um pouco atordoado pela bebida entrando na igreja, em muitos momentos ele está entrando com o coração desejoso de ver realmente, ouvir algo da parte de Deus para a vida dele. Ele está ali desejoso de realmente, ele entra por aquela porta sabendo assim, cara, eu vim aqui porque eu realmente creio que nesse lugar Deus vai falar comigo.
Às vezes eles entram com o coração mais aberto do que nós mesmos que estamos aqui todos os domingos. Arrependam-se. Arrependam-se. Nossa igreja precisa aprender a acolher mais. Nossa igreja precisa aprender a amar mais, como o Senhor Jesus amou. Nossas igrejas precisam aprender a ser mais semelhante a Cristo e não a Satanás. Porque às vezes a gente está pronto para julgar. Às vezes a gente está pronto para condenar. Às vezes a gente está pronto para denunciar o pecado do outro. Mas os nossos olhos, tira a crave dos seus olhos. Tira a crave dos teus olhos. Eu falo e eu não vou. Isso não é algo que eu estou dizendo somente aqui, eu falo que a igreja cristã brasileira está muito soberba. A gente está muito arrogante. A gente está se achando melhor do que todo mundo. A gente olha para todo mundo com o nariz em pé. A gente olha para todo mundo com soberba, com orgulho, se achando superior e melhor do que todo mundo. Porque o outro é macumbeiro, porque o outro é espírita, porque o outro é testemunha de Jeová, porque o outro é desigrejado, porque o outro está na bebida, porque o outro está nas drogas, porque o outro está em adultério, porque o outro está em fornicação, porque o outro está em qualquer outro tipo de vício, porque o outro escolheu ir para o futebol e não ir para a igreja. Aí a gente está aqui, ao invés de estar com o coração, Senhor, poxa, precisamos resgatar aquelas almas. Em vez de estar com esse coração missionário, evangelista. Não, a gente está aqui porque a gente está... E a gente fica com aquele sentimento assim, eu sou melhor. Eu sou melhor do que todos os outros. Que todos os outros, ó Senhor, queimem no fogo do inferno. Graças a Deus eu estou salvo. Ah, se Jesus pensasse assim. Ah, se Jesus não se importasse com aqueles que estão perdidos. Ah, se Jesus não ligasse para aqueles que eram excluídos da sociedade. Ah, se Jesus não desse a mínima bola. Porque a realidade, meus irmãos, é que eu e você não somos merecedores de absolutamente nada. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas às vezes a gente se coloca neste lugar de achar que nós somos muito merecedores, de achar que a gente é bom demais. Às vezes a gente acha que é bom demais. Uma vez falaram assim para Jesus que ele era bom, e falou assim, não, não, não. Bom é só Deus, o Pai. Meus irmãos, a gente precisa ter um pouco do espírito de Paulo em nós. Miserável homem que sou. Quem irá me livrar deste corpo corruptível? Quem pode me resgatar? Nós somos vermes. Nós só somos alguma coisa porque Jesus olhou para nós e nos amou. E é por isso que a palavra diz que o amor dele nos constrange. Porque nós não somos merecedores de nada. Você não é melhor do que ninguém que está naquela rua ali. Você não é mais digno do que ninguém que está naquela rua ali. Você não tem valor maior do que ninguém que está naquela rua ali. Se hoje você está salvo em Cristo Jesus, é por conta das misericórdias dele que se renovaram nessa manhã na sua vida, como diz o texto de Lamentações. Porque, meu irmão e minha irmã, até você chegar em casa, eu não duvido que você vai errar e vai pecar.
até da meia-noite, eu não duvido que você vai errar e vai pecar. Então, pelo amor de Deus, vamos amar o outro, vamos nos arrepender das nossas falhas, vamos deixar de ser uma religião, uma igreja soberba, se achando demais. E eu falei aqui que a gente tem feito é muito pouco. A gente tem que correr muito atrás, porque os testemunhos de Jeová estão dando um banho na gente, os espíritas estão dando um banho na gente, e pregam uma fé morta. Nós que temos uma fé viva, às vezes estamos aí inertes, parados, vivendo um legalismo, vivendo aqui, ó. Mas eu repito, não é só eu que estou falando nessa noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A última coisa que esse versículo 3 fala para nós é: vigia. Vigia, porque não sabe a hora em que o seu Senhor voltará. Estejam com as suas lamparinas acesas, porque você não sabe a hora que volta o seu Senhor. Esteja preparado. João aqui está escrevendo para Sardes falando, olha, vigia, porque na hora que ele voltar, pode voltar igual um ladrão. Você não está esperando um ladrão. Ele usa as mesmas palavras que Jesus usou outra vez. Olha, vigia. Vigia. Esteja em estado de vigilância, meus irmãos. E não é vigiar a vida do outro, não. A palavra daqui não está falando para vigiar a vida do outro, não. Vigiar a igreja do outro. Vigiar falhas dos outros. É vigiar a si mesmo. Falar, Senhor, será que eu estou no caminho que o Senhor deseja? Caminhando da forma que o Senhor deseja para a minha vida? Versículo 4 diz para nós: contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Meu desejo é que aqui em Jardinópolis, e que vocês sejam esses poucos que a Bíblia está falando aqui. Ainda existem poucos. Em nome de Jesus, que seja você, meu irmão e minha irmã, que caminham comigo, diz a palavra de Deus. Ainda existem poucos que caminham comigo, que não mancharam as suas vestes, e que são dignas. Ainda existem poucos, e que seja eu e você, que anda com o Senhor, que não contamina, não suja as suas vestes, mas fica com essas vestes brancas, dignas, santificados em Deus, que podem ser chamadas dignas. Versículo 5. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Olha que doideira, irmãos. Aqueles que ouvirem o que Deus está falando para nós, viverem essa vida que Ele está falando para nós, não uma vida hipócrita como a igreja de Sardes, mas uma vida realmente que caminha com o Senhor, que se santifica, que busca a vontade dEle e a presença dEle. Jesus está falando, eu vou conhecer o nome deles. E quando estiver diante do Pai, eu vou falar: ô pastor, ô Deus, o Bruno Ferigato? Esse daí é bom. Esse daí não manchou as vestes dele não, esse daí caminhou comigo, esse aí andou comigo, esse daí é digno, pode deixar ele entrar. Esse daí visitou os enfermos, esse daí pregou a tua palavra, esse daí andou de maneira digna da tua presença. Esse daí não deixou de falar do livro da verdade. Esse daí não deixou de viver nos teus caminhos. Esse daí não abandonou. Esse daí não viveu de maneira arrogante, de maneira soberba, de maneira orgulhosa. Pelo contrário, ele se arrependeu todos os dias e buscou, através da vida dele, ser um testemunho vivo, levando a cruz que estava pesada ali para ele também.
Cada um pegue a sua cruz e siga-me. Ele pegou a cruz dele, seguiu por esse caminho estreito, jamais abandonou o caminho da verdade. Imagina, gente, Jesus te defendendo diante de Deus Pai. Fala, não, esse daí eu conheço. Esse daí é meu e eu sou dele. Gente, quando chegar esse dia, a gente tem que correr atrás disso, irmãos. Nós precisamos correr atrás desse testemunho. Imagina Jesus na sua frente falando, não te chamo de servo, te chamo de amigo. Oi, amigo. Oi, amigo Luiz, amigo Paulo, que bom te ver aqui. Você caminhou comigo, andou comigo. Ô, amigo José, amiga Eva, amigo João, Davi, meus amigos. Pai, esses são meus e eu sou dele. Eles são dignos, Pai. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, irmãos. Agradar a Deus e não aos homens. E quando eu falo isso também, é desagradar até nós mesmos às vezes. Porque às vezes a gente quer viver uma vida que agrada a homens, mas o homem que a gente mais agrada é nós. Tenha uma vida que agrada a Deus e não aos homens. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala à igreja. Irmãos, eu tenho a consciência limpa no Senhor de que nessa noite, quem pregou aqui não foi o Bruno Ferigato, não. Assim como o pastor Wellington, quando me chamou aqui na frente, ele falou, olha, hoje quem irá ministrar para nós é o Espírito Santo, através da vida do pastor Bruno Ferigato. Eu creio que do começo ao fim dessa pregação, quem esteve falando aqui através da minha vida foi o Espírito Santo de Deus. Então, se você tem ouvido, ouça o que o Senhor fala para a igreja de Jardinópolis. Ouça o que o Senhor fala para a sua vida. Não tenha uma vida, que só aparenta santidade, que só aparenta ser de Deus. Ou não tenha uma vida só de aparência, mas tenha uma vida de essência. Uma essência cristã que nos leva a caminhar uma vida de testemunho, pregando a palavra de Deus, anunciando o reino vindouro do nosso Deus e dizendo, Senhor, corrija em mim aquilo que não é da sua vontade. Feche os teus olhos. Se você pode, neste momento, se colocar de pé. Eu gostaria que você tivesse seu tempo com o Senhor agora. Essa é uma palavra desafiadora para a minha vida. Em vários momentos dessa ministração, Deus me incomodou com coisas que eu preciso mudar em mim. Deus bateu demais em mim nessa noite. Acredito que Ele tenha falado também ao seu coração. Acredito que Deus tenha exortado a sua vida, corrigido coisas em você. Então eu gostaria que nessa noite você lembrasse das palavras que foram ministradas, não só através da minha vida, mas em outras pregações que já passaram por aqui. Tantas palavras de Deus para a sua vida nesse momento. Tantas correções que Deus enviou para a sua vida. Tantas palavras de fé, de esperança, mas também palavras que queriam te trazer santidade, queriam corrigir os seus passos. Lembra dessas palavras nesse momento. Se você não obedeceu elas, comece a pedir perdão pelos seus pecados diante do Senhor.